E aí, trader, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre marcações aqui, tá? É uma marcação importante para operar estratégia de retração de vela de M5 na Nike Option ou qualquer outra corretora, tá? Tô vendo que algumas pessoas estão me chamando lá no Instagram, aqui também nos comentários, para perguntar sobre marcação que tá tomando lojas, tá? É o seguinte, pelo que eu tô vendo, vocês estão marcando em regiões às vezes erradas em relação a topos e fundos, tá? Então aqui eu vou marcar uma tendência de baixa aqui para você entender certinho do que eu tô falando. Vou criar uma tendência de baixa rápida aqui, tá? Vamos lá, marcar aqui. Aqui a gente tem botar um pavio aqui, tá? Aqui deixa eu fazer a correção aqui do movimento de alta, então aqui, ó. Show. Em seguida desceu aqui, certo? Dando continuidade aqui. Movimento de baixa. Então aqui já vou botar movimento de alta aqui, pera aí. Então aqui corrigiu, tá? Para a nossa região de alta aqui. Ver novamente aqui, fazer o teste. Em seguida, aqui ele deixou um pavio, tá? Olha lá, deixou um pavio aqui. Opa. Esse candle aqui deixou um pavio aqui, tá? Pra gente. E aqui em cima ele começou a retrair novamente aqui em direção, formou um padrão aqui. Desceu aqui em direção à nossa região, tá? Aqui que muita gente está errando na marcação. Lembra dessa dica que eu vou passar com você, tá? A movimentação do gráfico, ele tem sempre duas direções, três direções na verdade. Lateralização, tendência de alta, tendência de baixa, certo? Então é lado, alto e baixa. O gráfico, ele vai buscar sempre topos e fundos. Então ele vai sempre buscar uma região ou de resistência ou uma região de suporte. No meio do caminho, ele pode encontrar uma lateralização, tá? Então aqui, quando você vai traçar uma região de suporte ou de resistência, no nosso caso aqui de suporte, tá? A gente tem aqui duas possibilidades de traçamento. Esse pavio, esse corpo, esse pavio aqui e esses corpos aqui, tá? Eu indico você a marcar em região de pavio, é a zona mais segura. Porém aqui, quando você está vindo buscar a região, ó, eu tenho esse traçamento aqui, como vocês podem ver, eu faço traçamentos, tá? Deixa eu traçar aqui melhor. Eu tenho esse traçamento aqui, que ele pode vir buscar, certo? Eu tenho esse traçamento aqui, que ele pode vir buscar, tá? Eu já marquei, eu já falei sobre essa dica aqui lá no Instagram. Pessoal, vocês estão tomando loss aqui porque não estão vendo a dica lá certinho, tá? Então dá uma olhada lá para você ver que eu já postei isso lá. Então aqui, ó, eu tenho um candle que vai abrir, certo? Então esse candle aqui abriu aqui nessa região, tá? Então ele vai vir fazer o teste aqui, tá? Então ele vai vir testar essa região aqui. Tem gente que está entrando aqui, tá? Não é para entrar. Quando você tem duas, deixa eu marcar aqui de novo. Quando você tem duas zonas fortes aqui, ó, você tem esse pavio, duas regiões próximas uma da outra, e você tem esse pavio aqui. Não é para você pegar nesse primeiro pavio aqui. A gente tem que lembrar que o candle ele vai buscar sempre regiões de topo e fundo, tá? Então ele vai vir buscar esse fundo aqui. Se ele está nessa tendência de baixa aqui, é claro que ele vai tentar fazer o teste da região aqui mais baixa, tá? Então se o candle abriu aqui, a probabilidade dele romper essa primeira região aqui e vir buscar essa segunda região aqui, ela é alta. Então você tem que esperar o rompimento, rompeu, e vem aqui buscar essa região aqui de pavio aqui de baixo, tá? Então eu faço a entrada aqui. É nessa região aqui que você vai fazer a entrada para o final do candle de M5. E aí ele vai fechar aqui, ó, e vai retrair com o pavio aqui, tá? Peguei errado aqui, deixa eu preencher. Vai pegar aqui, ó, vai retrair e deixar esse pavio, tá? Ou pode ser que ele venha aqui, faça o teste dessa região, teste aqui e retraia aqui em cima, tá? Deixando esse pavio todo aqui. Porém, tá? Você pode correr o risco de tomar um loss aqui. Pode ser que dê certo aqui nesse pavio? Pode ser. Muitas das vezes vai dar. Porém, muitas vezes também você vai tomar um loss, tá? Porque ele vai vir aqui embaixo e vai fazer essa região aqui de retração. Vai romper esse primeiro pavio aqui
e vai respeitar o segundo pavio aqui, a nossa segunda zona aqui de retração de M5, tá? Então, para você fazer a marcação, lembra sempre que você tem que pegar essa região aqui, ó, a segunda esticada. Toda vez que você tiver duas regiões próximas, tá? Dois fundos aqui, um próximo do outro, esse primeiro fundo e esse segundo fundo, lembra sempre de traçar no fundo mais baixo, no caso esse pavio aqui, que a probabilidade desse candle vir buscar aqui é alta, porque ele vai vir buscar topos e fundos o tempo todo. É o que move o mercado, é a movimentação do preço em relação a topo e fundo, topo e fundo. O candle vai sempre fazer movimentos de alta e movimentos de baixa, movimento de alta, movimento de baixa, impulsão e correção, tá? Então ele vai sempre vir aqui buscar, ó, deu essa impulsão, ele vai fazer movimento de correção para vir buscar esse topo aqui que ele rompeu. Daqui ele vai dar uma nova impulsão em direção a esse topo aqui que ele não conseguiu romper, tá? Então ele vai vir aqui, ó, testar, vai ver se tem força aqui para fazer o rompimento. Se tiver força, ele vai romper. Caso contrário, ele vai fazer um teste aqui. Nesse teste aqui ele não vai conseguir romper do topo anterior e vai fazer a reversão para o movimento de baixa até ele vir buscar o que? Esse fundo aqui anterior, tá bom? Então aqui a gente sabe que o candle ele movimenta sempre em alta e baixa, e no meio do caminho a gente tem as movimentações aqui, ó, de lateralização do mercado, tá bom? Então a gente tem que saber que o candle vai vir sempre buscar aqui, ó, essa região aqui mais funda, tá? Então toda vez que tiver dois fundos, um próximo do outro aqui, esse fundo e esse fundo aqui próximo do outro também, a gente busca a região mais baixa que tiver desses dois fundos aí, tá? Para evitar esse loss aí que você está tomando e que muita gente está tomando aí também, tá? Então vou mostrar com você aqui agora no gráfico como que isso daí funciona e como que a gente consegue enxergar essa visão aqui no gráfico. Então vamos lá, a gente tem essa opção aqui, tá? Eu tenho dois fundos aqui, eu tenho esse fundo aqui e eu tenho esse fundo aqui. Deixa eu abrir aqui para a gente ficar ciente aqui, tá? Então vamos lá, aqui a gente tem esse fundo, tá? Eu poderia marcar uma região aqui de suporte, certo? Aqui embaixo eu tenho outro fundo aqui, concorda? Também posso marcar uma região de suporte. Concorda que esse fundo está próximo desse fundo? Tá? Poderia estar mais próximo, porém aqui é uma região importante aqui, vou te mostrar o que eu faria aqui, tá? Então olha esse candle aqui, tá vendo aqui esse candle? Foi um candle com um rompimento, um candle de força, tá? Rompeu essa região aqui, e em seguida veio fazer o teste dessa região aqui. Você tá vendo que ele está vindo com força para romper essa região. Você vai entrar nessa região? Muita gente entraria, eu também entraria. Porém, a margem de segurança de você ter maior probabilidade de acerto na retração de M5 é você esperar o candle esticar e o vinho mais próximo dessa região aqui, tá? O que eu faria nessa situação aqui? Eu dividiria a minha mão, tá? Então, se eu quero dar uma entrada aqui vamos supor, vou dar entrada na maioria. Vamos supor que você tem R$ 20 aí para você fazer a operação, tá? Então aqui você vai fazer seus R$ 20 aqui. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil de entender. Então aqui a gente tem os R$ 20 aqui, tá? Você ia dividir esses R$ 20 aqui em duas entradas aqui. Deixa eu mudar. Você ia dividir esses R$ 20 em duas entradas de R$ 10 aqui, tá? Então você ia entrar com R$ 5 aqui, R$ 10 aqui, tá? E esperar. Se rompesse, quando chegar aqui no teste dessa região, você vai entrar aqui com mais R$ 10. Caso ele rompa de fato essa região aqui, você recupera os teus R$ 10 aqui. Recupera não, mas você evita tomar um loss pesado aqui, tá? De R$ 20 já nessa região, tá? Toda vez que tiver dois fundos próximos, então, e você vê que o candle tá com força, vê que ele vai romper essa região, você pode ou esperar e dar uma entrada de R$ 20 aqui, que é a tua mão de entrada nessa região, ou você dá R$ 10 aqui, tá? Assumindo a probabilidade de tomar um loss nessa entrada e espera ele esticar aqui para você poder fazer a outra entrada aqui de R$ 10, certo? Então, essa é uma forma de análise que eu vejo aí que muita gente não está fazendo, tá? Tá tocando aqui no meu suporte, vai entrar. Não está analisando
se tem uma outra região próxima e que o candle pode vir testar, tá? Lembra que eu falei aqui com você que ele busca sempre topos e fundos? Olha só essa movimentação aqui, ó. Tendência de alta aqui, tá? Cadê? Não tá buscando. Show. Tendência de alta aqui que a gente tem, essa tendência aqui. Em seguida, ó, ele veio fazer o teste da onde? Dessa região de fundo, aqui embaixo, tá? Então ele faz sempre essa movimentação, buscando topos, buscando fundos. No meio da tendência aí de alta e baixa, a gente tem regiões aqui de lateralização, certo? De movimentação aqui do preço, tranquilo? Então eu quero que vocês entendam isso aí, tá? Buscar sempre regiões importantes aqui do gráfico. Então aqui a gente sabe que tinha uma região de resistência, de suporte aqui. Aqui embaixo tinha outro fundo aqui. O candle veio, testou essa região aqui. Probabilidade de rompimento, a gente espera chegar no fundo seguinte aqui, no fundo anterior, para a gente conseguir pegar uma taxa melhor aí, tá? Então tem essas duas possibilidades. Ou entra com metade da entrada nessa região, se romper, faz a outra entrada aqui, ou espera ele romper de uma vez só e buscar essa região aqui de uma vez e fazer uma única entrada nesse ponto aqui, nessa região que é mais forte, tá bom? Então isso funciona tanto para alta quanto para baixa, tá? Então você pode esperar tanto em topo quanto em fundo, tá bom? Então é isso, espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado do vídeo, que esteja te ajudando. Só lembrando que o YouTube não está divulgando para todo mundo, então ativa o sino de notificação aqui para você receber o conteúdo, tá? Porque eu tô vendo que muita gente não está recebendo. Então ativa aí para poder receber, tranquilo? Compartilha aí também, galera, em grupo de WhatsApp, tudo que vocês puderem compartilhar o canal. Compartilha aí para ajudar o canal a crescer e mais pessoas aprenderem a operar de forma correta, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo e fui!